Olá a todas, todos e todos. Bem-vindos a mais um Diálogos dos Patologizantes. Hoje já estamos no 29º, né, que é o podcast do Despatologiza, Movimento pela Despatologização da Vida. Eu sou Maria Aparecida Moisés, sou pediatra, professora titular de pediatria pela Unicamp e militante do Despatologiza. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito querida, companheira de tantas as lutas, que é a Maria Tereza Esteban, uma grande amiga, que é graduada em Pedagogia pela Federal Fluminense, com mestrado em Educação também pela Federal Fluminense e doutorado na Universidade de Santiago de Compostela, pós-doutorado na Universidade Autônoma de México e na Universidade do Minho. Foi coordenadora do Programa de Pós-Educação em Educação da UF e foi também coordenadora do GT Educação Popular da Amped. Atualmente, a Maria Tereza é professora titular da Faculdade de Educação da UF, Universidade Federal Fluminense, atuando na graduação em Pedagogia e no Programa de Pós-Graduação em Educação. Tá? Tem uma grande experiência na área de educação, especialmente em avaliação da aprendizagem, e com uma discussão sobre escola, sobre política educacional e sobre cotidiano extremamente importante. E a Tereza vai conversar conosco sobre o neoliberalismo e os desafios para a escola pública no Brasil. Maria Tereza, obrigada em nome do Despatologismo do meu, pela sua generosidade de estar aqui conosco e topando falar desse tema tão complexo e tão importante. Afinal, o neoliberalismo interfere tanto assim com a escola pública brasileira, com o cotidiano da escola? Como é que funciona isso, Maria Tereza? Cida, primeiro, boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando e dizer do meu prazer, da minha alegria de estar aqui de ter sido convidada para participar do podcast Despatologiza, que é um movimento que eu entendo da maior importância, né? E essa ideia dos diálogos despatologizantes, né? Como podcast, acho que é uma ideia importantíssima pela possibilidade de circulação, divulgação, né? De ser utilizado em diferentes contextos. Então, para mim, é uma alegria muito grande participar, né? Dessa conversa e que eu venho acompanhando os outros encontros, é sempre muito desafiador. O neoliberalismo atravessa as nossas vidas com uma intensidade imensa, né? Vai modelando as práticas, vai direcionando os processos, vai estruturando formas de pensar, de estar no mundo e, portanto, vai se fazer presente também, né, na educação, nas políticas públicas para a educação e na escola pública, com uma incidência muito grande nas práticas cotidianas. Mas são processos, por vezes, sutis. Né? Alguns processos são mais intensos, são mais visíveis, especialmente o que se refere a financiamento da educação, né, a condução da política educacional na sua perspectiva macro, questões em torno de legislação, de normas, né, da política educacional, se faz mais presente e muitas vezes vai ficando, de certa forma, nebulosa, né, os modos como essa perspectiva, esse modo de estruturar, né, a vida social e a vida humana e a vida econômica, social, política, vai entrando na sala de aula, nas relações na escola, nas relações interpessoais e nos processos de aprendizagem e de ensino. Né? Então, eu tenho buscado observar bastante, né, através do trabalho no ensino, né, do contato com os e as estudantes do curso de pedagogia, com as pessoas que eu tenho o prazer e o desafio de orientar no mestrado e doutorado,
nas pesquisas que desenvolvo, enfim, nos contatos que tenho com professoras e professores nas mais diversas oportunidades, eu tenho procurado observar como é que essas práticas vão se naturalizando e vão deixando de ser percebidas como práticas que são desarticuladoras do processo de aprendizagem e de ensino e das relações interpessoais, das relações educativas, né, que vão acontecendo na escola. Ou, por outro lado... Aliás, se a gente não naturaliza, a gente não consegue deturpar nada, né? Exatamente. Precisa naturalizar para que tudo aconteça naturalmente. Sim. Sem que haja um impacto muito forte. Né? Então, eu dizia assim, vai modificando, né, os princípios, os encaminhamentos, os sentidos, as finalidades dos processos educacionais, e aqui né, eu estou me localizando mais objetivamente nos processos educacionais na escola, no cotidiano, né? De tal forma que muitas vezes nós vamos perdendo a percepção de que a escola é fundamentalmente um espaço educativo. Andou há um tempo atrás circulando nas redes sociais alguma coisa que sempre me incomodava muito, que era assim, mais ou menos assim, educar em casa, a escola ensina. Quer dizer, quando isso vem postado, né, dito por professoras, professores, né, pessoas que ocupam funções educativas, né, me parece bastante preocupante, porque é isso, já naturalizamos essa dissociação do processo de escolarização de um processo mais amplo, mais intenso e mais profundo de educação. No entanto, estamos educando, né? Ainda que não tenhamos clareza, estamos educando. E estamos educando com muita intensidade para o individualismo, né? Para a competição, para essa naturalização da desigualdade, né? Para a aceitação do fracasso, né? Para tratar o fracasso como algo uma decorrência, Individual. né? Individual, né? Individual. Isso, como algo individual e como algo que não tem maior problema. Né? É assim, uns têm êxito, outros fracassam. Né? E vamos também construindo todo um conjunto, um amplo arcabouço que vem sendo construído aí há décadas, há um século quase, tá, por aí, né, de justificativas para o que é injustificável. Né? Então, e aí o nosso desafio é como é que nós vamos tornando explícitas essas relações, né? Problematizando aquilo que já faz parte da paisagem escolar e a gente já nem percebe. Né? Como é que nós vamos nos perguntando sobre a nossa experiência cotidiana, né, para observar aquilo que tem vigor no que fazemos, aquilo que está nos desvitalizando as crianças, adolescentes, jovens e adultos com que trabalhamos, né, desvitalizando essa potência da escola como espaço de articulação, né, de experiências potentes, né, de articulação de modos distintos de olhar para o mundo, de viver para o mundo e, portanto, de pensar formas outras de constituir esse mundo em que vivemos. Né? Então, essa naturalização de que as coisas são assim, sempre foram assim, e que não há muito o que fazer a não ser nos ajustarmos às atuais demandas que me parece, né, eu pelo menos as percebo como demandas bastante desestruturantes, eu acho que é assim, de relações mais afetivas, mas afetivo não também num sentido superficial do afeto, mas o afeto como aquilo que nos mobiliza, que nos conecta, né, que nos movimenta e que é Que nos extremamente afeta. importante e nos afeta. E vai constituindo a nossa humanidade. Né? Uhum.
E isso você tem sentido intensamente na escola, essa naturalização e a desconstrução da própria instituição escolar, Muito, por essas muito, concepções, por e muito esse ideário, né? por um ideário que desumaniza os processos, né? Então, nós vamos vendo de forma mais ou menos constante, né, com algumas oscilações, mas uma manutenção da ideia de que a escola é fundamentalmente um espaço de transmissão de conteúdos, né? Conteúdos que são fixos, conteúdos que são verdadeiros em si, necessários em si, importantes em si, uma ideia de uma universalização, né, daquilo que precisa ser ensinado, que, portanto, precisa ser aprendido. Há, nesse movimento, né, em que... Desculpa, Maria Sim, Tereza, desculpa. Uma universalização rasa, né? sim, sim. Por isso que Rasa, né? uma ideia É bastante superficial. bem superficial do próprio, aspas, conteúdo, né? Sim, né, que inclusive vai desarticulando o conteúdo do conhecimento, né, porque Sim, o conhecimento tem uma profundidade, uma complexidade, uma dinamicidade, né, um enraizamento na nossa constituição como seres humanos, né, que nos constituímos nesse mundo e que nesse nosso caminhar pelo mundo vamos produzindo esse mundo e nos produzindo, há uma tendência a uma dissociação do conteúdo escolar desse conhecimento que é histórica, social e culturalmente produzido nas relações humanas em sua ação no mundo, né? Para uma ideia de conteúdo que são fragmentos que vão sendo, muitas vezes, artificialmente, né, integrados ao processo escolar e que também vão se buscando sentidos artificiais para aquilo que se pretende transmitir, né? Essa ideia do ensino como transmissão, né? E como o professor, a professora é quem dispõe das melhores técnicas para transmitir, né? Organizar esse processo, para fazer todas as atividades de reforço para que o estudante, a estudante, assimile essa informação, mas também uma assimilação superficial, né? Não é um processo de construção, de apropriação, né? De compreensão, de estabelecimento de relações mais complexas, né? São relações bastante superficiais, e o momento da avaliação, que é o momento, então, de verificação do desempenho do estudante diante daquele instrumento, né, daquela proposta que lhe está sendo oferecida, né? Então, esse processo ele vai sendo bastante mediado por um conjunto de procedimentos que vai afastando os sujeitos da relação com o conhecimento e da relação entre si. e que transforma o conhecimento em um objeto, uma coisa que passa de uma mão para outra, né? Eu te passo o conhecimento como eu te passo esse pão, né? E que é atemporal, ahistórico, neutro, né? Não tem nenhum envolvimento com ética, com política, com desigualdade, né? Ele é em si, e ele passa de mão em mão sem ser modificado, incorporado, assimilado, transformado, que é, na verdade, assim que a gente, ao entrar em contato com algo novo, incorpora, assimila esse algo novo já dentro de um sistema de valores e conhecimentos que a gente tem. E nada disso é contado, né? Ele é mais um pão que eu te passo, né? E Assimila e aí, transforma, né? pois é, principalmente transforma, né? Assimila para transformar. E o professor também é mais, tornado ainda mais raso e quase que desnecessário, porque ele é só aquele que dá o pão, né?
Ele pega o pão daqui e dá o pão para lá. Ele é quase que uma coisa mecânica, né? Poderia ser uma máquina. Aliás, já estão tentando fazer essa máquina, né? Sim. Ele não é nem aquele que dá o pão que produz, né? Porque poderia ser, né? Aquele que produz o pão e partilha aquele pão que foi produzido. Mas não, né? Ele... Oi, caímos rapidamente, né? Caímos um pouquinho. Isso. Não sei, Você mas acha eu que ia você dizendo assim, respondeu alguma coisa e perdeu. Foi quando eu falei ele... da máquina no lugar do Não, professor. eu dizia assim, não é nem um pão que ele faz o pão e compartilha o pão, né? Pega os elementos, produz o pão e compartilha o pão para que o outro possa, né, se alimentar desse pão, né? É uma ideia muito mais mecânica e muito mais distante da possibilidade de estabelecimento de relação. Claro que isso é uma ideia, né? Isso é a gente pensando num conjunto de relações. Obviamente que há experiências muito diferentes dessas no cotidiano escolar, há professoras, professores, diferentes profissionais que estão bastante empenhados em manter a escola como um espaço educativo, né? E o conhecimento como algo extremamente importante na nossa condição humana, né? Que é, sim, um objeto de trabalho, um objeto de produção coletiva, um objeto de trabalho coletivo, um objeto de partilha, né? Que vai nos permitindo entrar cada vez com mais intensidade, mais profundidade na compreensão da vida que vivemos e, portanto, vai nos permitindo também atuar nessa transformação, né? E aí tem um mecanismo, né? Tem um eixo que articula essa desvitalização da escola, né? Claro que não é o único elemento, mas é um elemento bastante importante, que é a centralização dos processos de avaliação, né? A padronização dos processos de avaliação, e que vem junto com todo um conjunto de ações que atuam no sentido da formação dos professores, né? Da produção oficial de um currículo único, enfim, no tipo de material que a escola recebe, e que vai constituindo um ambiente mais propício a esse processo de reprodução de informações, né? De reprodução de conteúdos fragmentados, do que a escola como um processo, como um espaço em que se entra em contato com processos de produção da vida e o conhecimento como parte dessa produção, né? Então, nós vamos tendo cada vez mais uma demanda sobre as escolas, e quando a gente fala sobre as escolas, nós não estamos falando sobre os prédios escolares, né? Nós estamos falando sobre as pessoas que constituem a vida da escola, nas diversas funções que ocupam. Há uma pressão cada vez mais forte no sentido de que os alunos tenham determinadas performances em determinados momentos, especialmente os momentos de avaliação externa. Pede o outro fio, que esse daí não vai carregar. Oi, desculpa. Fez um barulho aqui. Sim. Eu achei que tivesse caído de novo, desculpa. Não. Foi um... Seguimos, então. Desculpa, continua, Maria Tereza. Então, nós temos hoje bastante consolidado, né, um processo de avaliação externa que vai ser realizado em diferentes níveis, né? O governo federal vai fazer, em alguns momentos do processo de escolarização, uma avaliação externa fundamentalmente baseada na aplicação de testes às crianças em determinados anos de escolaridade, né, testes padronizados, e que essa performance das crianças na resolução desses testes vai ser um dos elementos fundamentais para que se identifique a qualidade da escola, né? Nós temos um índice... Teste padronizado, porque eles são mais objetivos.
e neutros. E porque eles Certo? Essa permitem essa é a grande justificativa, né. sim, e porque E eles sempre com permitem outro padrão, né, outro padrão. que todos sejam vistos a partir do mesmo padrão, né? Então, a ideia de que É o padrão de outro padrão diferente do meu, né. Eu sou mas é laranja e um vou que ser avaliada serve pelo padrão do abacaxi. É, é um que serve para qualquer criança, para qualquer adolescente, como se fosse possível a gente falar em qualquer criança e qualquer adolescente, qualquer sim, adulto, né? é. E que pode ser trabalhado em qualquer escola, por qualquer professor, em qualquer contexto. E com isso a gente vai construindo uma hierarquia, e essa hierarquia vai sendo validada, legitimada e aceita como legítima. Né? Então, a disputa é como é que, ou a preocupação é como é que nós fazemos na nossa escola, no nosso município, no nosso estado e no país, né, para atingir os índices considerados de qualidade. Eu, eu não sou contra, quer dizer, eu entendo que o governo central, seja o governo federal, seja o governo estadual, seja o governo municipal, tem uma responsabilidade sobre as redes públicas, sobre as redes de educação, e a avaliação é um processo legítimo, né, de observação, de verificação do funcionamento das políticas públicas e da necessidade, então, de reformulação dessas políticas públicas, sem dúvida. Mas, para mim, a questão é que esse processo tenha como um dos seus eixos centrais o desempenho de crianças em exames externos padronizados. Né? Aí, para mim, tem um grande problema, porque a gente vem observando no contato com as escolas, na conversa com as professoras, muitas vezes as próprias crianças, né, dizem, os adolescentes muito mais, né, mas as crianças mesmo pequenas, já que com 8, 9 anos, já conseguem perceber, e nós vamos vivendo algo que já está na literatura no campo da avaliação educacional há algum tempo, que é a escola vai se tornando cada vez mais um espaço de treinamento das crianças para a performance nesse momento de avaliação externa, né? Diante desses instrumentos padronizados. Isso vai, então, entrando na sala de aula e vai padronizando todos os processos na sala de aula. E aí vem o que a gente conversava no começo, que é o estabelecimento do desejo. Por quê? A professora, o professor, né, quer que seu estudante, sua estudante, a criança, o adolescente com que trabalha, seja reconhecido positivamente. Ele, né, a professora, o professor, quer ter o seu trabalho reconhecido. A escola quer ter o trabalho que desenvolve coletivamente reconhecido. Qual é a forma de reconhecimento? Atingir um bom desempenho nesses exames. Então, a gente reduz a qualidade, né, a elementos muito simplificados, né, muito pequenos, se a gente pensar na dimensão da educação, e vai tentando afunilar todas as práticas da escola, ou a maioria das práticas da escola, para aquilo que pode contribuir com a performance das crianças nesses momentos de exame externo. Né? Então, isso vai entrando, como a gente dizia, naturalmente. Né? Naturalmente, eu, como professora, quero que a minha turma tenha um bom desempenho. Naturalmente, naturalmente, entre muitas aspas, obviamente, né? Eu vou buscando quais são os procedimentos que contribuem para que esse desempenho vá acontecendo. Né? Mas isso tem um conjunto enorme de problemas, né? Que vão desde uma apropriação muito superficial do conhecimento, aquela coisa de que eu aprendo para fazer a prova, acabou a prova, né? Desapareceu, isso é antigo na escola, acho que isso é um elemento, né, desde sempre na escola, né? Mas tem aí também
o que a gente falava da desvitalização das relações, né? Então, cada vez mais a gente vai observando, por exemplo, as escolas não têm recreio, ou as escolas têm um tempo muito reduzido de recreio, o tempo de sair, merendar ou almoçar, né? Se alimentar e voltar para a sala de aula, né? As escolas... E aí é importantíssimo, porque o recreio, eu pelo menos entendo assim, é um espaço de sociabilidade, é um espaço da criança encontrar com o outro. Gente, eu falo criança porque as minhas pesquisas, em geral, são, né, com turmas dos anos iniciais do fundamental, mas são estudantes de uma forma geral, né? É um espaço de sociabilidade, é um espaço de encontro, é hora de É espaço de educação, né? educação, É de espaço de estar com o educação outro, e de, né? de lazer, de prazer, né? Fundamental, de prazer, né? Então, de partilha de outras experiências. Esse espaço vem sendo bastante reduzido nas escolas. Tem um efeito muito direto que é percebido, que é a indisciplina. Aí, como é que a gente faz com a indisciplina, né? Bom, será que é indisciplina mesmo? Ou será que é uma indisciplina num sentido que ela precisa ser mais contida? Né? Ou ela é uma indisciplina que está expressando uma necessidade de transformação dos processos que acontecem ali naquela escola, né? Dos usos de Reativa, né? tempos. E que Reativa, né? ela é reativa e ela também é, de certa forma, desafiadora no sentido de que é preciso uma transformação no uso dos espaços e tempos naquele espaço, né? Então, naquele lugar, na escola, nas relações que se estabelecem. Quer dizer, pegando o recreio, porque essa tem sido uma questão bastante recorrente no contato com as professoras, né? A escola não tem mais recreio, as crianças não têm espaço para brincar, enfim. Então, a gente vai esvaziando, né, esses momentos de interação. E há uma questão que, para mim, é bastante significativa, que é também uma certa eliminação ou um apagamento do lugar da cultura, né, e da cultura como uma produção da diferença que a cultura expõe, expressa, produz e na qual se produz, né? Na medida em que nós vamos tendo parâmetros muito fixos e muito estreitos, né, de encaminhamento dos processos escolares, nós não temos espaço, nós não temos tempo, nós não temos interesse, nós vamos perdendo o desejo, né, de pensar, fazer, conversar, ouvir, trabalhar, fora daquele limite que vai oferecer a nossa possibilidade de reconhecimento, né? Que é o bom desempenho, que é alcançar o bom índice. Então, há todo um currículo oficial e também um currículo oculto que vai sendo produzido no sentido de ir colocando todas as pessoas dentro de um mesmo pensamento, um mesmo conjunto de valores e, portanto, apagando essa experiência, né, que a cultura nos traz e essa diferença que a gente tem no nosso país, em qualquer lugar, mas, enfim, num país do tamanho do Brasil, né, com a configuração geográfica, social, econômica, política, há uma diferença muito grande que a cultura vai expressando, que é algo de uma grande potência, né, de potência educativa, no sentido da educação como processo transformador, político, né, de reconhecimento do meu lugar no mundo e desse mundo como um lugar complexo, plural, né, com múltiplas possibilidades, múltiplas interdições, né, e como é que os diferentes grupos vão criando os seus modos de viver das suas experiências, de atuar nesse mundo. Então, essa certa planificação, né? Vai tornando plano, né? O que é
muito movimentado, ondulado, né? Por vezes turbulento, e que a escola vai tentando eliminar esses movimentos ou reduzir a intensidade desses movimentos em nome da transmissão de um conjunto muito fixo, né, de conteúdos e que se tornam descontextualizados, né? Se tornam descontextualizados porque eles vão sendo fragmentados, de tal forma que muitas vezes nós precisamos criar processos artificiais de contextualização daquilo que está sendo trabalhado, porque ele já foi tão descolado da vida que é muito difícil perceber como é que ele integra o nosso conjunto de relações, né? E tem aí um outro ponto que eu venho trabalhando bastante, e assim, nessas décadas, né, de trabalho, a gente vai vendo modificações. No campo da avaliação, se nós olharmos as décadas de 80 e 90 do século XX, foram décadas em que houve uma produção mais em que o campo de estudo se ampliou, né? Uma percepção mais de uma exigência de democratização dos processos de avaliação, porque a avaliação, tradicionalmente, ela é vinculada a medir, controlar, classificar, né? Fazer uma classificação hierárquica e alimentar e justificar a meritocracia. A avaliação, na sua origem, está muito ligada a esse processo de medida de desempenho, né? Medida de conhecimento, enfim, de medir para controlar. Mas as décadas de 80 e 90 vai ter uma produção no sentido de democratização desse processo, né? De práticas de avaliação mais democráticas, mais participativas, mais compreensivas, mais vinculadas à aprendizagem, à avaliação como um processo que dá elementos para pensar o ensino, para pensar o processo educativo, né, em que os sujeitos que vivem esse processo precisam participar desse movimento da avaliação, né, das práticas de avaliação. Com a consolidação, né, de um sistema de exames, com as características que a gente falou, né, aqui, essa perspectiva que eu vou chamar aqui de mais democrática da avaliação, ela vai desaparecendo, ela fica no discurso, ela está presente nos documentos oficiais, mas ela vai se dissolvendo na prática, porque não há tempo, né? Não há condição e não há um modo de integrar esses dois elementos. É claro, né? A gente fala assim, toda generalização ela deixa muita coisa de lado, então a gente precisa ir lá buscar o que a generalização esconde, né? É claro que há muitas professoras e muitos professores que vão realizando processos participativos com seus estudantes, né? Que vão buscando parcerias na escola, que vão atuando no sentido de que a avaliação possa oferecer elementos para pensar sobre o processo pedagógico, né, e, a partir desses elementos, reorganizar esse processo. Mas foi se intensificando na escola com esse processo de excessiva padronização, foi intensificando a necessidade, né, para que se alcance a performance, de negação do erro, né? Então, aquilo que é uma resposta diferente do padrão, ela precisa ser encaixada no padrão, né? É preciso colocar o aluno novamente, o estudante novamente, naquele caminho que foi traçado, né? E nesse sentido, há pouco espaço para que se pense sobre, né? Para que a gente possa pensar sobre aquilo que está sendo estudado, que está sendo visto, que está sendo trabalhado, e
e fale sobre o que a gente está pensando, escreva sobre o que a gente está pensando e troque, né? Que conclusões a gente chegou, que perguntas a gente tem. Faça um trabalho pedagógico, né? Usando diferentes instrumentos, procedimentos, propostas. Volto a dizer, há muitas experiências interessantes nesse sentido, mas há uma tendência de evitar, né, esse tipo de relação, esse tipo de possibilidade, na medida em que abre muito, né, e afasta muito desse caminho único que precisa ser trilhado, né, para que se alcance a performance. Né? Então, essa ideia, né, ela vai atravessando as pequenas relações. Né? Ela vai atravessando não só a professora, o professor vai conduzindo o trabalho, mas como toda a comunidade escolar vai se organizando. Né? A própria ideia de comunidade escolar, que é uma ideia bonita, né, que vai surgindo, a gente vai conseguindo experimentar aqui, ali, em alguns lugares consolidar mais, em outros menos, mas essa ideia de comunidade também vai sendo fragmentada, esfacelada. Né? Maria Tereza, desculpa te interromper. A gente vai voltar para a noção para o conceito de comunidade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão do erro. Quer dizer, qual o problema de não quer dizer, por que o erro é importante? Acho que é importante você fazer essa discussão. Por que é importante essa discussão do erro, aproveitar o erro como processo de aprendizagem e como é que isso é feito? Acho que é importante você falar disso. Eu volto lá, depois eu... Então, o erro é aquilo que se afasta do padrão. Né? Então, o erro é uma produção circunstancial. Nós sabemos que o erro é parte do processo de conhecimento individual e do processo coletivo de produção do conhecimento, né? Da humanidade. Não há construção de conhecimento, produção de conhecimento, sem momentos mais intensos ou menos de erro. Então, como é que eu tenho visto? Né? Eu tenho visto o erro como a resposta que o sujeito pode dar ou que aquele coletivo pode dar diante de algo que se coloca a partir dos conhecimentos e dos instrumentos que ele possui. Então, diante de uma pergunta, vamos pensar na sala de aula, né? Estamos trabalhando algum conteúdo, algum conhecimento, alguma proposta, e o estudante vai elaborando aquilo que está vendo, que está ouvindo, que está lendo, que está experimentando, na relação com seus conhecimentos prévios, e vai tirando as suas conclusões, né? E vai realizando suas aprendizagens. Nem todas correspondem ao padrão constituído como o desejável, como correto, como verdadeiro. Mas não significa desconhecimento, falta de atenção, incapacidade, deficiência, né? Significa que aquela pessoa está expressando a compreensão que teve, como elaborou, a que conclusão chegou ou que perguntas fez. Né? Então, o erro é uma elaboração singular daquilo que é uma expressão de uma elaboração singular daquilo que é coletivamente ou mais individualmente vivido. Aqui nós estamos falando no contexto da escola e no contexto da sala de aula. Né? Então, sem a possibilidade de errar, quer dizer, na medida em que o erro vai sendo posto num lugar negativo, e essa cultura da performance intensifica a negação do erro e a negatividade do erro, há uma tendência, né, a buscar formas de reproduzir aquilo que é esperado, ainda que não se pense sobre, ainda que não se elabore, né, ainda que eu entenda de um modo, mas eu aprendi que eu preciso dizer de outro.
outro. Então, a gente acaba tendo pouca possibilidade de trabalhar com o conhecimento em sua intensidade, né? Então, o erro não é algo negativo, pelo contrário, o erro muitas vezes, ou com muita frequência, ele é um processo criativo, né? E muitas vezes eu sei que aquela resposta é errada, eu sei que não é a resposta certa, mas é a resposta que eu consigo dar naquele momento. Portanto, é um elemento importantíssimo no processo pedagógico. Não é que o erro vá se transformar em acerto. A questão não é essa. É que o erro, para mim, né, pelo menos, é que o erro expressa conhecimento e desconhecimento. Portanto, o trabalho pedagógico pode se valer daquele conhecimento que quem erra demonstra ter, né, para ir ajudando a elaborar aquele desconhecimento que quem erra também demonstra ter. Então, o erro, para mim, expõe essa como se fosse duas faces de uma mesma moeda, conhecimento e desconhecimento, né? Uma resposta errada, do ponto de vista do processo de aprendizagem, para mim, tem tanto valor como uma resposta certa. Ela só vai indicando demandas e necessidades e possibilidades de encaminhamentos pedagógicos distintos, né? E com essa excessiva padronização, me parece que há todo uma percepção, né, do erro como indicativo de algum problema, no sentido negativo de problema. A, 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 a frequência do erro vai indicando que aquela pessoa tem alguma questão, algum problema, alguma dificuldade, alguma impossibilidade, como se todos os seres humanos não tivéssemos questões, problemas, dificuldades, impossibilidades, né? Mas vai colocando um rótulo negativo no sujeito que erra com frequência, da mesma forma que vai colocando um rótulo positivo naquela pessoa que acerta com frequência. Então, é essa hierarquia que se produz, né? E essa distinção, essa atribuição de valor desigual ao erro e ao acerto, também vai criando um movimento em que se naturaliza a transformação da diferença em desigualdade. Erro e acerto são respostas diferentes, mas são igualmente válidas e relevantes num processo de aprendizagem, né? E quando há essa distinção valorativa, né, o erro vai traduzindo a diferença como um elemento de desigualdade. Então, aí também a gente vai vendo como é que há uma naturalização desses processos na escola, né, desde muito cedo, com crianças bem pequenas, essa ideia de que a desigualdade é natural, a desigualdade é legítima, porque ela é decorrente das diferenças, né? Enquanto me parece que é fundamental, que é fundamental, né, que a escola seja um espaço de problematização dessa relação entre diferença e desigualdade. Me parece que a escola é um espaço onde é possível a gente experimentar a diferença sem nos tornar desiguais. Somos diferentes, mas somos iguais em nossa humanidade, e é exatamente a nossa humanidade que vai nos constituindo como diferentes, né? Por isso também um pouco a minha preocupação em relação a esse currículo que vai se formatando tanto, que vai apagando as possibilidades da escola como um espaço de experiência da diferença cultural, né? Das diferentes culturas que vão constituindo a nossa sociedade, e dessa diferença cultural que vai criando uma hierarquia
algumas manifestações, algumas organizações, alguns valores, alguns modos de ser, de viver, de pensar são mais relevantes, são mais adequados do que outros, né? Então, toda essa desigualdade que vai sendo produzida e vai sendo naturalizada e que eu entendo, né, nessa minha experiência com escola, eu entendo que essa simples separação que se faz todo dia na escola, o que está certo, o que está errado, quem erra, quem acerta, né? Atribuindo valor negativo ao erro e valor positivo ao erro, é um elemento bastante importante nessa configuração, né? Então, eu volto a dizer, assim, para mim, o erro é extremamente positivo. Não é dizer que o que está errado está certo. Não se trata disso. Se trata de observar qual é a positividade daquele movimento, daquele elemento, daquela resposta, daquela pergunta, para a continuidade do trabalho educativo e do trabalho pedagógico, né? Então, não sei se ficou, mas é um pouco por onde eu tenho pensado essa questão do erro. O erro como conhecimento, né? Como, ao mesmo, simultaneamente, conhecimento e desconhecimento, né? Porque não há só conhecimento e não há só desconhecimento. Todo conhecimento traz em si muito desconhecimento e todo desconhecimento também se compõe de conhecimento, né? Esse movimento que me parece bastante interessante, desafiador na escola, né? Mobilizador, né? Quando a gente está trabalhando e que a gente encontra aquilo que a gente não sabe, que a gente quer conhecer, então vai estudar para poder aprender mais, né? Então vai buscar os conhecimentos escolares para aprender mais sobre aquilo que nos interessa num momento individualmente ou coletivamente, como uma proposta de trabalho coletivo na escola, ou como uma demanda mais individualizada, enfim, nessa dinâmica que é muito própria do cotidiano escolar. E eu fico pensando, né, que essa distinção vai ter relação lá com aquela ideia de comunidade, né, de comunidade escolar, né? Essa legitimação de alguns e deslegitimação de outros, uma produção de hierarquia, né, nessa comunidade escolar, muito em função dos lugares, né, que as pessoas ocupam, né, das suas funções na escola, que vai sendo também desarticuladora. Inclusive, num processo que vem crescendo, né, que é a terceirização de muitas das pessoas que trabalham na escola, né? Então, são pessoas que não criam vínculo, né, que elas estão hoje nessa escola, amanhã podem estar ou em nenhuma, e que funções educativas extremamente importantes vão sendo descoladas desse trabalho escolar, né? Na medida em que ele vai se centralizando quase que exclusivamente nesse processo que ocorre dentro da sala de aula e de transmissão de conhecimento e de criação de estratégias para que haja um bom desempenho naquilo que é esperado. Se tudo isso não é... Acho que eu não estava sendo ouvida, né?
Você estava me ouvindo? Eu inclusive estava aqui na dúvida se eu tinha caído, porque eu parei de ver e de ouvir. Fui eu que caí e fiquei falando caída. Então, acho que uma questão importante para você falar é, assim, isso que você está falando é de escola pública, né? E na escola privada? E na escola privada também tem, em todas as, porque também não é uma coisa única escola privada, né? Tem diferentes, assim como tem diferenças nas escolas públicas, tem mais ainda nas privadas, mas essa superficialização, padronização por baixo, normatização, quer dizer, o impedimento de exercitar as diferenças também acontece na escola privada? Ou lá é diferente e se quer questionadores, sonhadores, gente que saiba, que aprenda? Como é que funciona? Eu não sei, porque acho que é o máximo da desigualdade, né? Porque assim, é uma realidade que eu não acompanho, né? Da mesma forma que eu acompanho da escola pública. Mas o que a gente vai observando é que, numa sociedade desigual, como a nossa, né, a desigualdade vai atravessando todas as instituições, né? Todos os espaços, todos os movimentos. Então, uma sociedade desigual, ela demanda também lugares desiguais para os sujeitos, né, de acordo, sujeitos e grupos sociais, né? E, portanto, nós precisamos de alguns lugares, né, que possam educar num sentido de, de maior aprofundamento, talvez, né, de maior apropriação, num sentido mais complexo do conhecimento, né, e de experiências menos tuteladas, na medida em que é preciso, né, nessa hierarquia que se produz, tem segmentos, né, que vão ser aqueles que vão buscar, pelo menos, dar a direção à sociedade de acordo com as suas perspectivas, né, de sociedade, de mundo, de vida, projeto a que se filiam, né? Então, realmente a gente vai vendo que não há escolas privadas em que outros movimentos são possíveis, né? Em outros movimentos são estimulados, né? Essa possibilidade da experiência, da troca, da reflexão, eu vejo que sim, né? São poucas, como você disse, as escolas privadas também não são iguais, como as escolas públicas não são, mas você tem aí um segmento que eu entendo que vai sendo educado de uma outra forma e, portanto, a escola também vai responder a essa forma, né? De qualquer modo, essa lógica da padronização, da meritocracia, da desigualdade, ela está atravessando a nossa sociedade, né? Então, também está presente nesses espaços mais privilegiados, digamos assim. Por outro lado, quando a gente pensa a escola pública, que pelo menos grande parte das escolas, né, estão mais submetidas a essa lógica do controle, da redução, né, da padronização, da desvitalização, também nós vamos ter os movimentos insurgentes, né? Nós vamos ter outras compreensões da vida da escola, da educação, do trabalho pedagógico, né? Dessa experiência de ser sujeito posto em lugares de subalternização e as próprias demandas da vida nesse momento, mas historicamente constituída, né? Demandas de luta, de reconhecimento de si, do seu coletivo, né? Da sua história, das suas possibilidades, enfim, que também vão estar muito presentes nas escolas, né? Então, tem aí espaço de embate, espaço de luta,
espaço de algumas transformações, né? Embora me pareça que com há um crescimento das formas de controle, então esses movimentos eles vão tendo alguma vão tendo, acho que, maior dificuldade de se constituírem, de se afirmarem, né, de se consolidarem, embora sejam bastante presentes, né, nas escolas, de um modo geral, e no pensamento sobre a educação, né? Então, também nós vivemos um momento de embate, né, em que há embates em diferentes níveis na nossa sociedade, né, e que a escola também está atravessada por essas lutas, por essas tensões e pela busca de configuração de possibilidades e de experiências outras, né? Agora, essas coisas estão entrelaçadas. O que me parece é que há, nessa sociedade que alimenta a desigualdade e que vive da desigualdade que produz, né, há uma certa desvitalização da escola que atravessa essa instituição, né, embora sejam possíveis experiências distintas, né, mas que porque ela vai dificultando a escola como espaço de interação humana, né? Como espaço de diálogo, como propostas de trabalho participativas, uma participação que não está circunscrita à sala de aula, aquela professora, aquele professor com seu grupo de estudantes, embora seja fundamental, né? Mas que vai articulando outros sujeitos que atuam na escola, que vai articulando outros sujeitos no entorno, né? Que vai trazendo que faça, por exemplo, estava lá no recreio, né? Que faça da merenda um processo educativo fundamental, né? Então, que a cozinheira que prepara o alimento, que oferece o alimento, né? Tem aí um conjunto de conhecimentos enormes, né? A gente sabe tem um sujeito que transforma, né? Sim. Arroz cru em arroz cru, tem uma Arroz, pessoa, né? né? E que sabe que um gosta assim, que o outro gosta do outro jeito, e que observa que aquela criança não tem comido direito, e que tem o que contribuir no processo educativo amplamente considerado e também no pedagógico, né? Como são lindas as experiências que a gente tem de quando as crianças vão à cozinha junto com as cozinheiras e fazem um bolo e comem o bolo que fizeram, né? E aí aprendem ali como é que faz o bolo e uma série, e aí depois vão para a sala de aula e fazem um texto coletivo sobre como é que foi o bolo, como é que a cozinheira ajudou a fazer o bolo, o que ela ensinou, o que eles aprenderam, né? Enfim, e fazem um convite para no dia seguinte, ou naquele dia, no outro horário, vir comer o bolo. É um lugar de... Esse lugar de vida que a escola né, não se perde totalmente. A minha questão não é desconhecer, ignorar ou apagar, né? Mas é chamar atenção para um outro movimento que muitas vezes não é perceptível e que vai minando as possibilidades de encontro que a escola tem, né? De diálogo que a escola tem, de processos de solidariedade, de troca, de participação, né? De transformação de si, né? Transformação do ovo, do leite, da farinha em bolo e compartilhar o bolo e aprender sobre fazer o bolo, aprender sobre relação, aprender sobre os conteúdos escolares também, né? Nessas relações que se estabelecem. Então, não é um olhar negativo para a escola, mas é um olhar que busca problematizar alguns aspectos que estão presentes na escola, mas que nem sempre são observados e que nós precisamos estar sempre atentos a ele, né? Porque é uma luta que se institui, né? Nós queremos transformar esse mundo, né? E entendemos que a escola é um espaço importante nessa transformação.
mas esse não é o projeto hegemônico. O projeto hegemônico. Para nós tem que estar no conteúdo. Tem que estar no conteúdo. Para nós tem que estar no conteúdo. Né? Até porque a gente se constitui como sujeito na alteridade. Então, esse espaço escolar, as crianças, são extremamente importantes na constituição de cada um. E isso, esse contexto, esse espaço, é construído ou destruído também pelo modo como acontecem os processos ali, né? Se são valorizados ou não. Né? Portanto, nós precisamos estar atentos, né? Eu acho que era um pouco isso que eu queria chamar a atenção, para uma série de movimentos, de atividades, de atitudes, de propostas que parecem secundárias, mas que elas vão fortalecendo uma série de conhecimentos e modos de ser e de estar que são contrários, né, à nossa intenção de transformação para um mundo mais justo, mais digno, né, em que a beleza possa ser experimentada por todas as pessoas, né, em que a gente é menos desigual ou não desigual, né, em que as nossas diferenças sejam elementos, como você disse, que vão compondo alteridade e que vão nos constituindo e constituindo o outro. Enfim, então eu não queria trazer uma visão negativa, né, da escola, a escola como um espaço de possibilidade, mas eu entendo que nós temos uma grande luta para que essa escola com que sonhamos vá se consolidando e vá se ampliando e vá se produzindo, né, como um espaço de liberdade e de encontro, né, e de conhecimento e de experiência do mundo e da vida como beleza. Acho que a Cida caiu. Oi, fui eu que caí de novo, mas acho que... Querida, não tenho como te agradecer, em meu nome, em nome da Cecília, que fez todo o contato com você, convidando, em nome do Despatologiza, a sua generosidade, a sua observação, a sua capacidade de pensar e articular questões tão complexas. Só posso agradecer por você estar aqui conosco e deixo para você. Meu agradecimento, né, meu imenso carinho por essas duas mulheres tão especiais e tão especiais para mim, que são Cida e Cecília, né? A importância desse movimento que vocês vêm há tanto tempo mantendo, né, e revigorando e tornando cada vez mais amplo. Então é isso, meu agradecimento e minha alegria de compartilhar mais esse momento com vocês e pela possibilidade, né, que vocês me deram de estar aqui conversando com vocês e com muito mais gente que possa, em outros momentos, nos ouvir, né, e pensar com a gente, e dialogar com a gente mesmo na distância, e dialogar a partir daquilo que vamos podendo pensar e compartilhar nesse momento. Muito obrigada. Obrigada, querida. Nós é que agradecemos, e haverá outros momentos. Sempre estaremos criando novos momentos com bons encontros. Obrigada, Maria Tereza. Obrigada.